Francisco Pinto Balsemão foi o melhor patrão que tive até hoje. Foi assim, com esta frase, que Miguel Sousa Tavares reagiu à morte do fundador do Expresso e da SIC. E é por aí que a nossa conversa no podcast arranca dentro de instantes. Eu sou a Paula Santos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Acabei de citar a frase que usou há dias e que repete no texto que escreve para esta edição do Expresso, mas queria pedir, para início de conversa, que a desenvolvesse. Muito se tem utilizado a palavra liberdade quando nos referimos a Francisco Pinto Balsemão. Podemos falar de vários tipos de liberdade, com a liberdade de imprensa à cabeça. Sim, acho que toda a vida de Balsemão ensina-nos que ele tinha uma noção muito clara e cada vez mais urgente e atual que a liberdade de imprensa é a chave para o país livre, para a própria democracia. Que sem liberdade de imprensa não existe democracia, não existe liberdade. Ele começou a lutar por isso antes do 25 de Abril, com a fundação do Expresso, também na ala liberal, mas a fundação do Expresso é um marco decisivo na história da luta pela liberdade de imprensa em Portugal e também é uma peça colocada na engrenagem do Estado Novo que mostrou que o motor ia gripar, porque não era já o facto de ser a própria ala liberal a reagir de forte maneira, de certa maneira eram dissidentes de dentro do regime, foi quando confrontados com um jornal como o Expresso, terem percebido que aquilo era o fim do regime, quer dizer, que havia um setor dinâmico em Portugal, do ponto de vista cultural, social, político, mas também empresarial e económico, que não conseguia aguentar mais viver em ditadura. E o Expresso foi uma espécie de revelador disso e detonador do 25 de Abril. Mais do que um empresário importante como foi, Balsemão era um jornalista e esse espírito perdurou no tempo e nas decisões que o haveriam de guiar. O Miguel acha que a sua morte nos deixa, aos jornalistas, desprotegidos por ser uma garantia de liberdade a sua presença. A herança que constitui esse seu legado não será uma salvaguarda nossa para o futuro? Eu gostava de pensar que sim. E ele também pensaria que sim, ou gostaria de pensar que sim. Quando eu digo que nos sentimos desprotegidos pela morte de Balsemão enquanto patrão da imprensa, é exatamente por isso, porque ele era um jornalista. E como eu escrevo no meu texto, era isso que o movia. Hoje em dia, às vezes, nem sequer sabemos quem é que está por trás dos grupos de comunicação social, nem sequer sabemos quem são os donos de um jornal ou de uma rádio ou de uma televisão, e outras vezes sabemos e entendemos que são interesses dos quais o primeiro não é a informação nem o jornalismo. E com Balsemão isso era garantido. Nós sabíamos que o que o movia para ser o empresário dos mídia era a paixão pelo jornalismo. E isso não há nada melhor, mais reconfortante e seguro para um jornalista, creio eu, do que saber que o seu patrão é alguém que tem a mesma profissão, sobretudo tem a mesma paixão e a mesma missão. Eu referia-me sobretudo aos valores que deixa na classe, e não só junto de quem trabalhou mais diretamente, naturalmente, não é? Se isso de alguma maneira também não é uma herança que, independentemente de todas as outras pressões exteriores que possam existir, empresariais ou não, seja uma salvaguarda, de certa forma. É possível que sim, Paula. Eu nunca trabalhei diretamente com o Dr. Balsemão, só indiretamente. Falámos algumas vezes, quando eu estava na SIC, sobretudo. Não conheço o dia-a-dia de que falam que, por exemplo, era uma pessoa com as reuniões de segunda-feira do Expresso que corrigia tudo, tinha lido tudo e era muito atento a uma coisa que eu também acho fundamental, que é escrever bem, pôr as vírgulas no lugar certo, ter um português adequado e escorreito, que nem sempre se vê. Eu não vivi isso, mas é fácil deduzir isso porque nas conversas que tive sobre ele, que foram poucas, como disse, percebi sempre que ele estava atento a tudo, muito atento não só ao que se passava dentro do seu grupo, no seu jornal, na sua televisão, mas também naquilo que a concorrência fazia. E isso, mais uma vez, era uma salvaguarda, quer dizer, não há nada melhor do que termos uma profissão em que o nosso patrão, o nosso grupo,
está exatamente dentro daquilo que nós queremos fazer. Quer dizer, não temos aqui, sei lá, uma fábrica de sabões que compra um jornal, não é isso. Com o Expresso já lançado, Francisco Pinto Balsemão lançou-se no desafio da televisão privada, que havia de mudar o audiovisual português. O Miguel conta no seu artigo desta semana uma história de que foi testemunha que havia também ela de marcar o arranque da SIC. Quer partilhar? Pois é uma história que eu acho que nunca tinha contado. Nós perguntávamos muito quando o Francisco Pinto Balsemão ganhou para a SIC a primeira licença de televisão privada em Portugal, quem é que ele ia escolher para pôr à frente da televisão? Porque ele não tinha experiência de televisão. E curiosamente foi escolher uma pessoa que também não tinha experiência de televisão, mas de rádio, que era o Emílio Rangel. Eu era, na altura, amigo e administrado pelo Emílio Rangel, visto que o Emílio Rangel era diretor da TSF e a TSF era administradora da revista Grande Reportagem, de que eu era diretor. Funcionávamos no mesmo edifício, encontrávamos muito, mas deu-se a coincidência de, quando estávamos numa visita do Mário Soares, uma visita de Estado à Índia, e a visitar o túmulo de Gandhi, eu estava sozinho ao lado de Rangel. Caminhávamos por ali, atrás da comitiva, e de repente tocou o telefone dele, que era um daqueles tijolos, que eu nem nunca percebi bem como é que aquilo funcionava, mas era uma coisa Era um enorme. telefone de satélite, era o que se usava na Exatamente. altura. Exatamente. Uma coisa enorme, e aquilo tocou, eu fiquei espantado. Acho que nunca tinha ouvido tocar uma coisa daquelas, creio eu. E o Emílio teve uma breve conversa e eu lembro-me que ele no fim disse qualquer coisa, falámos em Lisboa tal, e depois disse-me isto era o Dr. Balsemão a convidar-me para ser diretor-geral da SIC. Diretor de informação, creio, numa primeira fase e depois mais tarde Diretor de diretor-geral. informação, exato. Depois, quando saiu a Maria Elisa, que ele ficou diretor-geral, acumulou os programas com informação, que aliás foi determinante para o lançamento da SIC em força, o facto de a Rangel ter começado a controlar também os programas. Mas foi engraçado, porque de certa maneira eu achei que estávamos ali a viver tão longe de casa um momento histórico em que Pinto Balsemão tinha escolhido o homem para lançar a sua televisão, e eu acho que ele não podia ter escolhido melhor. Qualquer pessoa que trabalhou com a Rangel na SIC e que trabalhou com o Balsemão sabe que ambos foram absolutamente determinantes para o sucesso da televisão privada em Portugal. Se tem falhado, não era apenas um canal de televisão que tinha falhado, era a alternativa democrática a uma televisão que tinha falhado em Portugal. Teria sido extremamente grave. Homem de comunicação social, como sabemos, Balsemão deixou marca como político. E não falo só do tempo e do papel que teve como primeiro-ministro. A revisão constitucional de 82 também é disso um exemplo. Poderia ter sido tentado ainda por outros voos, além da chefia do governo, mas nunca o fez. Por que é que acha que preferiu regressar aos média? Olha, enquanto ele esteve no governo, eu entrevistei-o apenas uma vez na antiga sede do Conselho de Ministros, antiga, que foi agora desativada, ali por trás do Cemitério dos Prazeres, ali ao pé. Entrevistei-o uma única vez e de passagem a propósito de um assunto qualquer, e ele respondeu rapidamente à minha pergunta e depois começou a conversar sobre outras coisas. E não sei, talvez tenha sido coincidência, mas eu achei que ele estava notavelmente, não direi desprendido, mas muito mais desinteressado em estar no lugar que estava no governo do que em voltar aos mídias, que era o verdadeiro campo dele. E foi essa breve conversa da qual eu tirei essa conclusão, que ele tinha saudades do jornalismo, que ele gostava mais de estar do outro lado do que estar de um lado do poder. A política tê-lo-á desiludido, de certa maneira? Eu não digo desiludido do ponto de vista político, porque ele interessou-se pela política sempre, permanentemente, e até ao fim interessou-se pelo seu partido, interessou-se pelo país. Não digo isso. Digo é que do ponto de vista de quem gostava de ter uma vida interessante e uma vida desafiadora, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, ele divertia-se muito mais, estava muito mais interessado em estar à frente de um negócio de jornalismo do que estar à frente do governo. Aquela não era a praia dele, como se diz. A praia dele era, de facto, o Expresso e a SIC, era isso que ele vivia intensamente e era isso que lhe dava gozo. E ainda bem, porque acho que não apenas os que trabalharam com ele, mas o país inteiro ficou-lhe a dever muitíssimo com a sua capacidade de mobilizar forças para ter um jornalismo de qualidade. Chamada liberdade para pensar, que no fundo Exatamente. é um dos nossos fortes lemas no E Expresso. é um grande slogan, né?
O Miguel considera que nos dias que correm há quem confunda a democracia e essa liberdade para pensar com o que chamam de sistema democrático que se procura substituir por algo que é indefinido. Que riscos corremos, Miguel? Olha, se eles chamassem sistema democrático, eu estaria mais tranquilo. O problema é que aquilo que Ventura chama é o sistema. Aquilo que ele quer derrubar é o sistema. Nunca disse exatamente que sistema era esse. É o sistema que, por exemplo, lhe permite ser deputado, concorrer às eleições todas. O que é que ele quer derrubar, ao certo? Em minha opinião, ele quer derrubar a democracia. Não sei se é tanto, para dizer a verdade, a vontade profunda de André Ventura, mas é seguramente a vontade de uma grande massa daqueles que o seguem. Uma grande massa dos que o seguem. A linha A são saudosistas da ditadura do antigo regime e a linha B são, sobretudo, pessoas mais novas ou pessoas desiludidas que acham que, ainda hoje ouvi na TSF alguém a dizer estava tudo mal e, portanto, ele agora aderiu ao Chega para ver o que é que dava. Quer dizer, são pessoas que acham que, então, derrubando o sistema, há de vir aí uma coisa melhor. Essa coisa melhor é o oposto da democracia. Como eu prefiro viver em democracia, eu não tenho dúvidas que nós estamos numa guerra de trincheiras, na qual o papel da comunicação social é decisivo, entre os que defendem a democracia com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, com todas as desilusões que gera, e os que apostam no derrubo do sistema para voltar ou uma coisa que já sabemos o que é e não é bom, ou então qualquer coisa de nebuloso e perigoso. Sinal dos tempos. Para fecharmos este ponto da nossa conversa, eu faço-lhe aqui o desafio que nos foi feito na redação pela equipa multimédia do Expresso. Se tivesse que escolher uma palavra para definir Francisco Pinto Balsemão, qual seria essa palavra e já agora porquê? Liberdade. Francisco Pinto Balsemão não é apenas, como eu escrevo no meu texto, uma das 10 ou 12 personalidades mais marcantes a quem devemos viver em liberdade. Ele era um homem que, até pessoalmente, cultivava a liberdade como forma de ação. A liberdade sua e a dos outros, porque há muita gente que gosta da sua liberdade, mas não tolera a liberdade dos outros quando ela os incomoda. Não era o caso de Francisco Pinto Balsemão. Eu acho que ele... Podemos fazer um paralelismo com Mário Soares, de quem ele era grande amigo, para concluir que ambos eram homens que, na sua forma de pensamento, na sua ação política e no seu comportamento pessoal e social, eram verdadeiros amantes da liberdade. E eu sempre fui um grande admirador das pessoas para quem a liberdade é o valor absoluto e primeiro. Revisitámos a vida e obra de Francisco Pinto Balsemão, que morreu esta semana. É tempo de olharmos outro tema que promete continuar a marcar cada vez mais a atualidade no improviso. Falemos agora de presidenciais, ou melhor dizendo, de António José Seguro. O Miguel esteve atento à entrevista que deu na SIC e concluiu que é o mais decente e aceitável, palavras suas, dos candidatos. Vamos lá conhecer esses argumentos. Olha, eu devo dizer que fiquei surpreendido pela positiva com a entrevista de António José Seguro, embora haja um lado que eu digo que ele parece programado por inteligência artificial, até fisicamente, nos gestos, de postura, parece um robô. A sua capacidade de empatia, de despertar paixões, é nula, em minha opinião. Agora, o seu discurso não é apenas um discurso redondo e previsível. Pelo contrário, não é previsível, é pensado. Acho que ele pensou muito bem e resolveu muito bem as questões de dúvidas constitucionais do papel que cabe a um Presidente da República desempenhar. Acho que meditou sobre as questões mais pertinentes do nosso tema e o seu discurso pode ser um discurso consensual, oxalá fosse, mas não é. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. Em matéria de defesa, António José Seguro foi claro a dizer que não havia necessidade dos países europeus gastarem 5% do seu PIB em defesa, quando a Europa toda junta tem o dobro da capacidade militar instalada da Rússia, por exemplo. É engraçado porque logo a seguir eu mudei de canal e estava um general e um jornalista a discutirem entusiasticamente o endividamento de Portugal, o endividamento, não, o gasto de Portugal de 5% na defesa. Portanto, temos ali, se for eleito Presidente da República, alguém que manifestamente não está disposto a alinhar pelo discurso da moda que é imposto nas capitais europeias por essa desgraçada Comissão Europeia, a Sra. von der Leyen, e pelo secretário-geral da NATO. É alguém que
é capaz de, na presidência, pensar pela sua cabeça e levar os portugueses a ter um pensamento autónomo nessa matéria, coisa que não temos. Mas quando chama a atenção para essa limitada capacidade de despertar paixões, vá lá, por assim dizer, acha que isso não é um fator que pode, de alguma maneira, não fazer de António José Seguro um dos candidatos mais fortes? Eu estou farto de vendedores de banha da cobra e estou farto de gente que sabe fazer campanhas eleitorais, mas depois não sabe governar. Eu bem sei que ele não vai governar, vai ser Presidente da República. Aliás, ele deixou isso muito claro. Mais do que uma vez. Mais que uma vez, a separação entre as duas funções. Agora, eu também acho uma coisa, se nós elegemos um Presidente da República por sufrágio direto universal, nós temos que o eleger em nome do seu currículo, em nome da sua pessoa e em nome das suas ideias. O que quer dizer que, como disse o próprio António José Seguro, em Belém, ele, embora não queira intervir na esfera do governo, ele não será, a expressão é sua, um simples notário de quem está ali a dizer imprima-se aos decretos-leis que vêm do governo. Ou seja, o Presidente da República tem que ter um background de ideias próprias que os eleitores conhecem no momento em que o escolhem. E nesse sentido é que eu disse que António José Seguro me parece a mim o mais decente e o mais fiável dos candidatos, se quiser, passa a redundância, o mais seguro dos candidatos que estão no terreno. E assim, com um olhar para o futuro e as presidenciais e um outro mais detalhado para o passado e a obra e herança de Francisco Pinto Balsemão, fechamos este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins. Voltamos na próxima semana.